Ora, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje finalmente vamos falar aqui da Mi Band 4 e a Honor Band 5. Vamos fazer aqui um comparativo, porque a Mi Band 4 está mais que estudada e a Honor Band 5 é uma menina com algumas novidades e alguns de vocês no Instagram fizeram-me crer que a escolha ia ser fácil e não é. Apesar de haver aqui uma situação ou outra que poderá facilitar, tanto para um lado como para o outro, a escolha não é bem fácil, meus amigos. Já percebi isso tudo, porque vocês já viram uma série de análises e depois veem que aqui é mais positivo e ali é mais negativo. Eu não, eu tento-me abstrair de tudo, partir de uma base de neutralidade para não ser nem influenciado. Para negativa, nem para positiva. Vocês já me conhecem como eu faço as coisas. No entanto, antes de gravar este vídeo, eu dei-me ao trabalho de ver um vídeo que vocês me sugeriram, de uma pessoa que eu respeito, e no final eu vou falar um bocadinho mais sobre isso, até porque eu tenho resultados diferentes e vamos tentar aqui perceber o porquê. Em termos de programa, vamos passar aqui por várias vertentes. Uma delas vai ser a band em si, a aparência, a qualidade, etc., a funcionalidade, aquelas coisas todas habituais. Vamos falar da aplicação, vamos falar da bateria, vamos falar de desporto. Em termos de desporto, vamos bater aqui em corrida na passadeira, corrida fora de casa sem GPS, corrida fora de casa com GPS e natação. E depois vamos, é claro, aqui abordar algumas situações que eu gosto mais e que eu gosto menos, mas isso vamos intercalando. E essas eu diria que vão dar um empurrão final às pessoas que estão na dúvida para comprar uma ou outra. Mas ainda antes de começarmos a correr, se vocês por acaso precisarem de tinteiros ou toners, preços espetaculares com uma qualidade muito boa, não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt, que é o patrocinador deste vídeo e tem consumíveis para todo o tipo de impressoras a preços espetaculares, como aqueles que já compraram sabem como funciona. E agora vamos então focar as nossas atenções, principalmente no Honor Band 5, que é aquela que eu estou a testar há menos tempo, há uma semana e meia sensivelmente, e uma das coisas que eu queria deixar aqui já claro é que a versão que eu encomendei é a versão internacional, ou seja, não é a versão chinesa. E uma das coisas que eu fiquei desiludido à partida, porque não tinha esse conhecimento, é que não consigo fazer a medição dos níveis de oxigênio no sangue. Não está presente sequer nos menus. Portanto, esta é uma diferença que eu só descobri há pouco tempo, que a versão internacional não tem sequer e a versão chinesa sim, vocês conseguem ler o nível de oxigênio no sangue. Importante ou não, se eu ia utilizar ou não, não interessa. Interessa que, em termos de marketing, isso saiu cá para fora, mas a verdade é que aqui não há. E eu pesquisei nos fóruns, há muita malta a se queixar que não tem, portanto não sou o único. É uma coisa fácil de integrar no firmware? Penso que sim, mas está no lado do fabricante fazê-lo ou não. Neste momento, a data está aí em baixo, ainda não. Agora, olhando para o aspecto físico, é uma das coisas que eu gosto bastante. E aqui eu não sei se é pelo facto de eu já estar um bocado aborrecido, digamos assim, ao farto do design da Mi Band 4, que seguiu um bocadinho o design da 3, e não é feio, mas aqui a Honor Band é mais elegante, na minha opinião. Tem aqui uma série de situações que, apesar de poder não agradar a todos, a mim, principalmente, eu gosto. Ela apresenta no ecrã aqui umas cores vibrantes. Aliás, em termos de cores, eu nem posso criticar uma nem outra, porque estão as duas espetaculares. Eu nem falei em especificações, nem vou falar. Posso eventualmente colocar aqui qualquer coisa no ecrã, mas elas são muito semelhantes. Capacidade de bateria um bocadinho mais na Honor Band 5 e em termos de ecrã a coisa é a mesma. Em termos de tecnologia, elas estão basicamente a utilizar a mesma coisa. Em termos de bracelete, como eu estava a dizer, ou de band, está um espetáculo, eu gosto muito. Em termos de luz lá fora, tanto uma como outra, não consigo notar diferenças nem para um lado nem para o outro, quer sejam negativas ou positivas, ou seja, está completamente diferente das gerações anteriores, em que não se conseguia ver nada lá fora, e neste momento eu consigo. Portanto, em termos de design, impecável, é uma questão de gosto pessoal, digo eu, mas gosto muito aqui desta. Mesmo com este botãozinho grande aqui, não curti, eu gosto da Honor Band 5. Agora, em termos de menus, a tecnologia é igual nas duas e em termos da utilização é igual também. Ela é muito rápida, é muito responsiva, não vejo aqui qualquer coisa que me diga assim, aqui está mais desagradável, aqui está menos desagradável, aqui é mais lento ou assim, não. Impecável, ela funciona de uma forma espetacular, tal e qual como a Mi Band 4. Portanto, em termos de menus, aquilo que eu vos posso dizer é que uma passagem suave com o dedo e a gente consegue ter tudo aqui. Conseguimos ver aqui, por exemplo, o status que nos dá os passos, as calorias, os quilómetros, dá também a atividade e depois a seguir tem o batimento cardíaco. Em termos de atividade leve a moderada, tanto uma como outra mais ou menos vão dar os mesmos resultados e são resultados aceitáveis. No entanto, quando a gente começa a puxar mais um bocado, aquilo que eu sinto é que nenhuma delas dá valores corretos e tendencialmente dão sempre valores muito acima daquilo que está a ser medido. No meu caso em particular, como já partilhei com vocês, eu utilizo uma cinta de peito e essa sim dá-me os valores mais aproximados com a realidade. Portanto, aqui eu diria que é um empate para as duas, mas nenhuma delas vai estar lá quando vocês
forem fazer uma atividade física muito intensa. Tenho também aqui as horas de sono. Falando um bocadinho aqui das horas de sono, eu tenho um sono muito complicado de medir. A Mi Band 4 e a Honor fazem mais ou menos o mesmo resultado, não me conseguem, porque eu acordo e se não me levantar, elas pensam que eu estou a dormir, se calhar com um batimento cardíaco um bocadinho acima, mas na verdade eu estou acordado, tanto é que eu às vezes ligo a televisão durante, sei lá, meia hora para me tentar deixar de dormir outra vez, mas eu sou um caso complicado de medir, portanto nem uma nem outra, não consigo aqui dar a vitória a nenhuma. Vamos encontrar também o menu do desporto, em que a gente rapidamente consegue aceder e tem ali a corrida de rua, a passadeira, a caminhada, a bicicleta, a elíptica, os ramos e a natação. Portanto, e depois temos também opções de temporizador, o cronómetro, watch faces, que eu tenho que bater um bocadinho, o brilho do ecrã e todas as outras opções normais. Temos também mensagens e as notificações para podermos ter acesso. E aqui em termos das notificações, claramente eu prefiro as da Mi Band 4 do que a Honor. Eu acho que eles podiam fazer aqui um serviço um bocadinho melhor. Porquê? Porque são notificações aborrecidas, não tem cor. Numa band com tanta cor, com tanto brilho, e depois as notificações são a preto e branco, neste caso a branco, e morre ali um bocado. Epá, não faz sentido, na minha opinião. Acho que devia ter a cor do Instagram e a cor do Facebook, ou seja, com aquele símbolozinho, com o ícone, tal e qual como a Mi Band faz, de uma forma muito agradável. Depois, Watch Faces, que eu estava a referir ainda há pouco, ela está muito limitada, na minha opinião, e em termos de Watch Faces, para mim, não tem uma que eu goste a 100%, tal e qual como a Mi Band 4. Eu sou um gajo simples, já não sou complicado. A Mi Band 4 tem uma que consegue mostrar a hora e os minutos na mesma linha, e depois mostra-me a data, mostra-me os passos e mostra-me a bateria. E aqui a Honor, apesar de ter várias que a gente pode escolher, não tantas como a Mi Band, mas não tem uma que me dê a hora numa linha horizontal. A hora fica por cima e os minutos ficam por baixo. Epá, e acredito que há muita malta que não liga a isto. Para mim, não faz sentido. E acredito que seja fácil do lado do fabricante, em termos de firmware, desenhar ali uma watch face diferente e agradar a esta malta como eu, que preferia ter as horas e os minutos na mesma linha, mas neste momento não há. A mesma situação é que eu na Mi Band 4 consigo ver a bateria logo e consigo ter aqui mais uma série de informações. Por exemplo, em termos de tempo, consigo ter mais informações que na Honor, que só me dá ali a temperatura e mais nada de especial. E para ver a bateria eu tenho que carregar aqui no ecrã uma vez para dar. Por exemplo, eu agora estou com 100% de bateria na Honor 5 e estou com 75% na Mi Band 4, mas a gente fala já sobre isso. A aplicação, não há muito a dizer. A aplicação nem sim, nem não. Acho que está equilibrada, tal e qual como a Mi Band 4. Conseguimos ter toda a informação que nós precisamos neste tipo de aplicação. Dá-me a quilometragem, é bem desenhada, é limpa, não vejo ali coisas complicadas que a pessoa normal, sei lá, vai encontrar dificuldades. Não, eu olho para aquilo com cara de iniciante e consigo tirar de lá toda a informação que eu preciso. Portanto, ali, na minha opinião, não é um fator que vá fazer a escolha nem para um lado nem para o outro. Acho que ganham as duas, estão as duas bem simpáticas, e se eu tivesse que escolher uma, havia situações que eu ia para a Honor Band 5, havia situações que eu ia para a Mi Band 4. Portanto, aqui lá está, vai depender muito do gosto pessoal de cada um, achando eu que estão as duas bem completas com aquilo que nós precisamos no dia-a-dia para analisar os exercícios que nós fazemos. Agora, bateria. Se tu és daqueles que quer uma bateria, então Mi Band 4, se não te importas com a bateria, Honor Band 5. E é das coisas que eu não consigo perceber. Duas bands com o mesmo tipo de tecnologia, e o exemplo que eu vos vou dar é baseado no seguinte: nos primeiros dias, como todos nós, utilizamos muito, então o último teste de bateria foi já nos últimos dias, foi até ontem, em que o que fiz foi utilizar a Mi Band, a Honor e a Mi Band de uma forma já normal, sem estar a investigar menus, sem estar a fazer nada. E aquilo que acontece, meus amigos, é que a Honor aguentou 3 dias. 3 dias completos, mas foram apenas 3 dias. E a Mi Band, com os mesmos 3 dias, estava a acusar 81% de bateria. E daí ainda há pouco eu estar a dizer que esta, a Honor 5, está com 100%, porque foi carregada ainda há pouco, e a Mi Band ainda está com a mesma carga de há 4 dias atrás, mas agora com 75%. Atenção, estão as duas com tudo ativo. Tudo aquilo que eu posso ativar está ativo, que é para tirar aqui as dúvidas. É claro, se eu desativar aqui uma série de coisas, como o batimento cardíaco contínuo, etc, então se calhar a Honor consegue aumentar aqui uns dias. Mas a Mi Band 4 também conseguirá, e nós já fizemos aqui os testes à Mi Band 4, em termos de bateria é um abuso. E aqui eu posso pôr o Stratos ao barulho também. O Stratos, com tudo aquilo que eu tenho ativo, que é um dos smartwatches que eu uso mais, dura-me 5 dias. E aqui estamos a falar de 3 numa band que supostamente devia gastar muito menos com um dispositivo destes. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber.
Mas a realidade, neste momento, é esta. Agora, vamos passar para o desporto, que penso eu que seja a parte mais interessante destes dispositivos, porque comprar apenas para estar sentado no sofá, para mim não faz sentido, para isso eu não preciso de relógio. Olhando para a passadeira, que na minha opinião é o teste mais injusto a qualquer dispositivo tecnológico, porque tirando a passadeira, que sabe os quilómetros de faixa que passam, e o telemóvel, que é muito mais preciso do que qualquer um destes dispositivos, mas mesmo assim é um teste muito mau. E aqui os resultados que eu vos posso dizer é que a Mi Band 4 continua a ser burrinha nesse aspecto. Honor Band 5, no primeiro teste que eu fiz, deu-me um valor muito acima do que a Mi Band, ou seja, elas tinham ali 1 km de distância mais ou menos, uma para cima, outra para baixo, e a verdade estava ali mais ou menos no meio. Agora, aquilo que me surpreendeu é que enquanto que eu ajusto na Mi Band 4 a distância e ela vai calibrando, até hoje, e há meses que eu uso a Mi Band 4, ela ainda não conseguiu chegar lá, portanto não é assim tão inteligente como eu queria que ela fosse. Honor, a sério, surpreendeu-me porque ajustas a primeira vez para a distância que realmente foi, ela aproxima-se muito do real. E aí surpreendeu-me. Portanto, eu não consigo bater no Honor Band 5 na passadeira porque ela é que me está a dar resultados mais aproximados do real comparado com o Mi Band, que esquece, fica muito para trás mesmo. Portanto, em termos de exemplos, o primeiro houve aquele distanciamento, mas depois o segundo e o terceiro, se vocês olharem para aí, a Honor conseguiu-me dar ali 6,32 km, a Mi Band 5,11, quando a realidade foi 6,25, medido no Stratos e medido no telemóvel e medido na passadeira. Portanto, estou aqui a falar, atenção, eles deram valores um bocadinho diferentes, mas atenção que foram valores muito aproximados e a Honor aí ganha sem qualquer tipo de concorrência da Mi Band 4. Depois, outra situação que ela me surpreendeu, corrida na rua sem GPS. Qualquer dispositivo que eu tenha testado até hoje dá sempre a geneira. Mi Band 4 é um exemplo disso. A Honor voltou-me a surpreender, porque nesse dia eu fiz aqui uma corridinha muito soft, até porque estou um bocado preguiçoso, ou seja, 5 km e 48 o real, medido no Stratos e no meu telemóvel. A Honor 5 deu-me 5 km e 53, ou seja, um desvio ali de metros. A Mi Band 4, 4 km e 42. Portanto, há aqui uma situação que não faz sentido na Mi Band 4, apesar da gente ajustar, ela não chega lá. E a Honor está a fazer um trabalho espetacular. Depois, corrida com GPS, aí todas acertam. Porque elas vão buscar os dados ao telemóvel e está tudo safo. Já agora, uma parte que é as corridas sem o GPS, eu não utilizo sequer a aplicação de cada uma delas no telemóvel. A única coisa que eu faço é tenho a aplicação Sports Tracker, que é aquela que eu faço para medir, com o telemóvel e com a minha cinta de peito, e depois estas duas meninas são iniciadas a partir da band em si e não no telemóvel. O telemóvel nem se chega a contactar com elas as duas. É só para não haver aqui dúvidas. Mas em termos de GPS, pronto, eu não estava à espera de milagres nenhuns. Passando então agora para natação, aquilo que eu vos posso dizer é que a Mi Band 4 é a rainha no que diz respeito a piscinas pequenas. Atenção, se vocês forem para piscinas maiores, eu acredito que elas fiquem um bocadinho aproximadas, se bem que a Mi Band 4 vai sempre ganhar. E porquê? Porque a Mi Band 4 nós já tínhamos visto em testes anteriores, comparado com o Amazfit Stratus, que eu pensava que era o meu melhor amigo para natação. Não é a Mi Band 4. Ela consegue medir o tamanho da minha piscina. A minha piscina são 9 metros, sensivelmente. O Stratus tem um mínimo de tamanho de piscina que são 10 metros. E ele consegue medir uma situação que é piscina, quando eu chego lá ao final e volto, ele conta como 1, 2, ou seja, 10, 20, 30. A Mi Band devia fazer a mesma situação porque o mínimo são 10 metros, mas a verdade, como nós já vimos no teste da Mi Band 4 com a Samsung Galaxy Fit E, é que ela consegue chegar aos 9 metros. Não me perguntem como, nem porquê. A verdade é que ela, em 100 piscinas, mede 900 metros, sensivelmente, enquanto que este burro aqui mede uns 1000 e esta moça aqui, a Honor 5, para dizer que nas 100 piscinas estavam a medir qualquer coisa como 1700 e não sei quantos metros. Ou seja, estava a multiplicar pelos 15 metros que são o mínimo da Honor 5. E depois fiz mais alguns dias de brincadeira e posso mostrar aí um também que eu acho que gravei, que foi em 51 piscinas. O Stratos marcou-me 510 metros, lá está, 51 vezes 10 dá-nos 510. A Honor deu-me 765 metros e a Mi Band deu-me 480 metros, que é aquilo que é o mais aproximado da realidade. Portanto, para natação em piscinas pequenas, a Mi Band 4 não dá hipótese nenhum deles, porque ela vai quase ao milímetro. Se vocês forem para piscinas maiores, 15, 25, 50 metros, então eu acredito que todos eles vão dar mais ou menos um valor aproximado. Mas no meu caso em particular, porque eu brinco é ali, não.
Agora, por último, em termos de utilização casual e passos, etc, etc, aquilo que eu vos posso dizer é que, chegando ao final de um dia, e o meu normal é ali 15 mil passos, 20 mil passos, pronto, depende se eu corri muito, se eu corri pouco, se eu não corri, mas aquilo que eu encontro é uma diferença aqui de cerca de 500 a 1000 passos por dia em cada uma delas. E, meus amigos, eu não tenho forma de vos dizer se esta ou qualquer outra que eu utilizo, qual é a mais certa, até porque eu nunca contei, nem estou à espera de contar os passos que eu dou. Portanto, eu acredito que todas elas aí conseguem medir bem os passos, e se é isso que vocês estão à procura e esquecendo agora um bocado do desporto, então aí qualquer uma delas vos vai facilitar e ajudar a ter aquele target de epá, eu hoje andei pouco, se calhar ainda vou dar aqui uma voltinha ao quarteirão para, sei lá, para fazer mais 1000 passos, é uma coisa assim do género. Agora, concluindo o vídeo que já vai longo, a única review que eu vi foi do Filipe. Filipe viu. Portanto, um thumbs up para ti, Filipe. Eu respeito muito as reviews do Filipe, principalmente no que diz respeito a gadgets destes. Porquê? Porque o Filipe é um tipo mais ou menos como eu, ligado ao desporto. Nem que seja desporto por carolice, mas é uma pessoa ativa e daí dá-me garantia que as medições que ele fez são medições certas. Não vi mais nenhuma, não faço ideia o que é que anda aí na net, até porque eu não tenho tempo para isso. Mas há aqui uma situação que eu me apercebi quando vi a análise dele, é que ele consegue medir o oxigênio, portanto ele não tem a mesma pressão que eu. E não faz sentido nenhum este dispositivo, sendo internacional ou a versão chinesa, ter um hardware diferente. Mas há aqui qualquer coisa, seja a nível de firmware, seja a nível de programação, algoritmo, ou seja aquilo que for, esta que eu estou a utilizar não está a dar os mesmos resultados que a do Filipe. Voltando à parte do desporto, aqui deste lado até podia admitir, se fosse um banana, se não praticasse desporto, que houvesse aqui erros de medição. Agora, meus amigos, eu para este ano de 2019 propus a mim próprio que queria fazer 1000 km de corrida e em julho bati esses 1000 km. Neste momento estou com 1200, até porque agosto e setembro têm sido meses assim um bocadinho mais preguiçosos. Mas isto para vos dizer o quê? Que os meus percursos estão mais que estudados e a minha corrida e aquilo que eu faço está mais que estudado em vários dispositivos. O Stratos neste momento está com 727 km feito nele e atenção que às vezes não utilizo outros. Portanto, eu acredito que de um lado da pessoa que analisou está certo, deste lado também não há hipótese para medir as coisas como faço tal e qual. Há diferença aqui e isto deixa-me um bocadinho de pé atrás, como é que esta marca, que é uma marca de renome, deixa passar aqui algumas situações que não fazem sentido, como a medição do oxigênio, que apesar de ser uma coisa que eu se calhar nem ia utilizar, eu devia ter o direito porque eu vi isso quando eles fizeram o anúncio de lançamento. E eu aqui fiquei impressionado com muitas situações, como a medição sem GPS, a medição na passadeira, que é muito ingrato, mais uma vez, para qualquer dispositivo, e ela porta-se muito bem. Por exemplo, se vocês quiserem uma coisinha destas para passadeira exclusivamente, eu não consigo recomendar a Mi Band 4, mas consigo recomendar a Honor Band 5. Se vocês quiserem duração de bateria, esqueçam a Honor 5, vão para a Mi Band 4 e tudo aquilo que nós já falamos. Meus amigos, vamos terminar por aqui, até porque já está a ser muito maçudo. Um grande thumbs up aí para esse lado. Espero que vocês tenham achado o vídeo útil de alguma forma. E se assim foi, não se esqueçam daquele muito agradecido thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge. Boas corridas aí desse lado e, como sempre, a gente vê-se no próximo.